Opa, e aí? E o filme de hoje se chama Tempo. O link do filme tá na descrição. No início do filme, a família K é convidada para uma viagem de férias em um resort. Os pais, que se chamam Gay e Triska, nunca tinham ouvido falar desse resort antes, mas mesmo assim, eles estavam animados. Assim que eles chegam lá, toda a equipe os cumprimenta, inclusive o próprio gerente. Uma mulher chega e oferece bebidas de boas-vindas. Depois de um tempo, ela leva as crianças, Twen e Maddox, do lado de fora, onde várias outras crianças e pessoas estavam relaxando. No local onde ficavam os doces, as crianças conheceram Whiteby. Ele é o sobrinho do gerente. O Twen imediatamente faz amizade com ele, e os dois começam a explorar o local. Enquanto isso, a Maddox e os seus pais vestem seus trajes de banho e se divertem na praia. À primeira vista, parece que a família estava prestes a se divertir muito. No entanto, eles mal sabem que esse passeio vai se tornar infernal. Na manhã seguinte, nós somos apresentados às outras famílias. Durante o café da manhã, o Charles é um renomado cirurgião. Ele veio com a sua família, que se chama Agnes, a sua esposa Krista, e a sua filha de 6 anos, que se chama Kara. Ela faz a menina endireitar a postura, avisando que os homens não gostam de mulheres com corcunda. Depois disso, um casal, que se chama Patrícia e Jerry, também apareceram ali. Ela estava sofrendo de epilepsia, e isso leva ela a ter muitas convulsões. Ainda no café da manhã, ela teve uma violenta convulsão, mas felizmente o cirurgião Charles ajudou a se levantar. Enquanto isso, o gerente do resort se aproxima da família K e conta sobre uma bela praia, que fica a apenas 5 quilômetros daqui. Ele também menciona que já providenciou um veículo para ele e outros itens essenciais para a viagem. O Guy e a Priska ficam perplexos com o motivo de serem tratados como membros da realeza. No entanto, eles concordam, e pouco depois, a família entra na van e se prepara para ir para o outro lado da ilha. O Chris e a sua família também se juntam, tornando a viagem não tão exclusiva assim. Depois de um tempo, eles passaram por um portão que dizia fora dos limites, mas nem o do pessoal ali notou o que estava acontecendo. Eles estavam muito animados com tudo isso. Assim que chegaram no final da estrada, o motorista os deixa e os aponta na direção certa para a praia. Ele nem se preocupa em acompanhar eles até lá. Antes de sair, ele menciona que vai buscar eles até às 17 horas. Na cena seguinte, o grupo continua caminhando pela floresta e entra em uma estreita caverna. De lá eles finalmente chegaram à praia. Esse é um lugar absurdamente deslumbrante. Era exatamente como o gerente do resort tinha prometido a eles. Sem perder tempo, as duas famílias começam a arrumar as suas coisas. Isso acontece até que eles notaram um homem solitário sentado ali perto. Ele é revelado como um rapper famoso, que se chama Midsees Sidan. Amada imediatamente o reconhece e tenta pegar o seu autógrafo, mas o seu pai diz a ela para deixar o homem em paz. Se ele estava ali era porque ele queria um pouco de descanso. Depois de um tempo, as 3 crianças brincam e encontram vários itens enterrados na areia. A maioria deles são brinquedos, enquanto alguns são objetos que normalmente se levaria para a praia. As coisas ficam um pouco estranhas, porque a praia não tem um único peixe e nem pequenos moluscos. Eles também encontraram alguns garfos do hotel. Lá o Twen estava sendo bem curioso e nada sozinho. A Kiara estava com a sua avó pulando as ondas. Então, de repente, o Twen percebe um cadáver flutuando até a sua direção. Aterrorizado, ele grita de medo, pede socorro. Os adultos correm imediatamente na sua direção. O cadáver é levado para a praia, e o cirurgião Charles deduz que ela se afogou recentemente. Na hora, ele afirma que foi o Sidan que a matou, já que não havia mais ninguém na praia. Quando eles chegaram, a acusação se tornou ainda mais contundente. Quando o Sidan é visto sangrando pelo nariz, isso indicava que ele brigou com a mulher. Ele tenta explicar que isso não tem nada a ver com o incidente, mas ninguém acredita nele. Enquanto isso, o garotinho Twen estava reclamando que a sua roupa estava apertada demais. A mãe do Charles agora também estava com dificuldades para respirar, sentindo que tem algo ruim acontecendo. O Charles tenta pedir ajuda, mas não tem sinal na área. É então o casal de antes que a Oscar Mitchell chegar, e eles também foram deixados ali pelo motorista, por ordem do gerente do hotel. O grupo, apavorado, imediatamente os informa sobre a situação. Portanto, o marido de Arin decide impedir que o motorista vá embora. Mas assim que ele vai para a caverna, ele cai inconsciente. Alguns segundos depois, ele acorda na praia com uma forte dor de cabeça. Todos eles estavam confusos com o que aconteceu. Mas antes que pudessem investigar, eles descobrem que a Agnes parou de respirar. O grupo imediatamente corre para lá, e o Charles fez o possível para resgatar a sua mãe. Mas infelizmente, todos os seus esforços são em vão. Os caramitas estavam conversando com as crianças,
para poder distrair eles um pouco. O Jeremy pergunta ao Trent a sua idade. O Trent responde que ele tem 6 anos, mas os dois não estavam conseguindo acreditar nessa afirmação do garoto, já que ele parece consideravelmente mais velho. Nesse momento, a Prisca chega ao local e fica pasma ao ver os seus nenéns. Milagrosamente, eles envelheceram há alguns anos. Então ela não estava os reconhecendo direito. Vendo o caos se desenrolando lá, o Sidan sai correndo e o Charles o persegue. No entanto, assim que chegam à caverna, eles desmaiam e recuperam a consciência na praia. Mais uma vez, ao presenciar tudo isso, a Prisca, preocupada, afirma que eles devem encontrar outra saída do local. Infelizmente, toda vez que eles chegam perto do grande desfiladeiro, eles perdem a consciência e acabam na praia de novo. Isso significa que eles estão presos lá para sempre, com 2 cadáveres juntos. Para piorar a situação, as crianças estavam envelhecendo muito rápido, e vai ser difícil encontrar roupas novas para eles. O pânico estava se instalando cada vez mais. Os adultos pensam no que fazer depois disso. Os capas acreditam que era um vírus que estava causando todas essas anomalias. Enquanto isso, o Charles começa a ficar paranoico. Ele faz um corte no rosto do SDA com uma faca, mas surpreendentemente, o corte cicatriza instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Depois de um tempo, a Maddox leva o Sidan dali e pergunta a verdade sobre esse lugar. Mas ele afirma que não sabe de nada. À medida que eles começam a conversar, o Sidan revela que sofre de uma doença rara. Ela impede a coagulação do sangue. Enquanto isso, os adultos também descobrem que a garota que eles encontraram morta na água sofria de esclerose. Nessa hora, a Prisca começa a perder os sentidos e logo cai no chão. O problema dela é que ela estava sofrendo de um tumor. E esse é o principal motivo do seu casamento, com o gay estar desmoronando. Antes deles virem para essa praia, ele era um tumor minúsculo. Mas agora cresceu e ficou do tamanho de uma bola com o tempo se esgotando. O Charles decide fazer uma cirurgia com a faca que tem ali. No entanto, assim que ele faz a incisão, ela cicatriza instantaneamente, da mesma forma que aconteceu com o Sidan. Para piorar a situação, o Charles começa a falar sozinho. Antes de chegar a essa praia, ele apresentava sintomas de esquizofrenia, mas agora a doença estava tomando conta dele. Felizmente, o resto do grupo ajuda ele a sair dessa situação, para que ele possa continuar a operação. O Charles faz outro corte perto do abdômen da Prisca. E dessa vez todos seguram a abertura para que não cicatrize. Eles só soltam, depois que o Charles remove o tumor que estava gigante. E assim a ferida cicatriza e a Prisca recupera a consciência. Ela não estava mais doente. Infelizmente, o momento feliz deles não dura muito. Eles perceberam que a mulher morta de antes se transformou em osso puro. O corpo dela foi retirado há apenas algumas horas atrás. Mas de alguma forma estava completamente decomposto. A Prisca, que é cuidadora de um museu, examina os ossos e explica que algo assim levaria pelos 7 negativos anos para acontecer. Quando o grupo finalmente percebe o que estava acontecendo e que o tempo estava passando mais rápido que o normal nessa praia, a Prisca calcula com precisão e conclui que meia hora aqui equivale a um ano inteiro na vida real. Em um outro lugar, o Trent e a Carrie estavam comendo as comidas restantes. Quando eles voltam, todos ficam chocados ao ver eles já crescidos. Além disso, a Carrie estava com um barrigão de grávida. Percebendo que ela pode dar luz em breve, o Charles e os outros deitam ela no chão e se preparam para tirar o bebê. A Krista também quer ficar com a filha, mas ela desmaia de ansiedade. Ao acordar, ela descobre que ela deu à luz a um bebê, mas agora o bebê morreu. O tempo passou tão rápido que ele não pôde consumir comida ou simplesmente criar músculos. Não deu tempo. O Trent olha para tudo isso e fica confuso. Porque apesar de ser um adulto, agora ele ainda tem a cabeça de uma criança de 6 anos. Por outro lado, o Charles começou a se perder. Ele ameaça o Jarim para ir embora. Enquanto por outro lado, ele diz à esposa para se maquiar dizendo que ela estava feia. O Charles eventualmente cruza o limite. Quando ele agarra o Sidan e o esfaqueia várias vezes, o pobre homem não teve nem chances de se curar, devido à condição que impede a coagulação do seu sangue. Devastado por isso, o Jarim decidiu tentar sair pelo mar para pedir ajuda. Ele quer arriscar a vida, e é melhor do que ficar ali parado e morrer assim. Depois que ele sai, o gay lentamente tira a faca do Charles. A essa altura, ele estava totalmente paranoico. Vendo isso, ele de repente percebe algo. Todas as famílias que chegaram à praia tinham algo em comum. Pelo menos um dos seus membros estava sofrendo de uma doença. Por exemplo, a Prisca tinha um tumor, Charles, esquizofrenia se dando em Sahara no sangue. A mulher morta, esclerose múltipla, Patrícia epilepsia com convulsões. Várias coisas.
O Gay pergunta à esposa onde ela conseguiu a entrada para esse resort. Então ela revela que foi em um sorteio aleatório que estava no verso do recibo da farmácia. Isso conclui que os proprietários do resort já conheceu seus históricos médicos. Na próxima cena, quando a Madrex vai nadar, ela se depara com um cadáver. É o de Aren. Ele não conseguiu nadar e provavelmente morreu afogado. Ao ver ele assim, a Patrícia chora de agonia, enquanto o grupo restante fica ainda mais arrasado, porque eles não têm literalmente para onde escapar. Estavam presos. No entanto, a Quebra não quer desistir tão facilmente. Ela decide escalar o desfiladeiro e quase consegue escapar. Mas infelizmente, assim que chega ao topo, ela desmaia e cai para a morte. Segundos depois, a Patrícia começou a ter convulsões violentas e também morreu. Dessa forma, mais 2 corpos estavam ali. Logo fica de noite e o casal capa lentamente. Começa a perder os sentidos. O Gay não consegue nem se lembrar, porque estava tentando ir embora desse lugar lindo. Por outro lado, os filhos desenterraram um livro que aparentemente pertencia a pessoas que vieram a esse lugar antes. Nele são mencionados os nomes das pessoas juntos, com seus endereços e doenças. Nesse momento, a atenção do Tran é desviada para uma luz que vinha de alto de uma colina. Olhando mais de perto, ele descobriu que era uma câmera. Isso significa que alguém estava olhando eles de perto. Ao mesmo tempo, o Charles, que virou uma bomba relógio, se aproxima lentamente do gás para matar ele. O Gay quase não conseguiu enxergar, porque ele estava quase cego. Logo o Charles vai com a faca para cima dele e começa a cortar o seu corpo. A Poisca estava do lado, mas ela não consegue escutar os gritos, porque ela ficou surda. No entanto, quando ela finalmente descobre o que estava acontecendo, ela pega a faca enferrujada e ataca o Charles. Com ela, ela conseguiu fazer um pequeno corte no seu braço, mas isso é o suficiente para matar ele, porque a ferrugem imediatamente começa a consumir o seu corpo. Em outro lugar, os irmãos entram lentamente na caverna, onde eles encontrarão a Krista, já bem velha. Ela não quer que ninguém a veja, porque o seu rosto estava horrível. Então ela tenta matar as crianças com pedras. Mas quando ela tenta pegar uma pedra maior e coloca sobre sua cabeça, os seus ossos se quebram. Eles curam instantaneamente, mas na forma errada, deixando ela deformada. A Krista morre de uma forma dolorosa, toda arrebentada. Depois de toda essa comoção acontecer, sobrou apenas a família. Eles se juntam perto da praia uma última vez. E o Gay emocionado diz que ama sua família. Dizendo isso, ele morre. Ali mesmo as crianças estavam bem perturbadas. Então a Prisca morre logo em seguida. Sobrou apenas as 2 crianças desamparadas. Na manhã seguinte, eles acordam com 40 anos, sabendo que também acabarão como seus pais. O Tran e a Medox decidem passar o resto do tempo brincando um pouco. Eles começam a fazer castelos de areia. E aqui o Tran lembra que o sobrinho do gerente do resort deu a ele um quebra-cabeça. O Tran decidiu arrumar esse quebra-cabeça, porque antes ele não conseguia. Lá estava escrito: "Meu tio não gosta do Cor." Com essa mensagem, os irmãos percebem que os corais têm todas as respostas para suas perguntas. Assim eles mergulham e se dirigem para os corais. Logo eles se deparam com um túnel e ao tentar atravessar, o vestido da Maddox fica preso. A cena corta para um homem observando a praia de cima dos morros. Ele era o motorista da van e liga pro gerente para avisar. Provavelmente os 2 se afogaram. Ele pega os seus pertences e sai dali. Em seguida, nós somos levados a um laboratório onde vários cientistas estavam pesquisando diferentes medicamentos. O gerente do resort também estava lá e disse que o julgamento 73 acabou. Ele também os lembra que, por conta dessa praia, eles conseguiram salvar milhões de vidas usando seus remédios. Aqui nós ficamos sabendo que o resort na verdade é uma farsa. Para uma empresa de remédios, eles usam a praia para realizar testes clínicos em pessoas doentes. Eles podem obter resultados em minutos e não esperar anos para isso. As bebidas de boas-vindas que eles oferecem aos convidados, na verdade, são uma mistura de medicamentos testes para suas doenças específicas. Em outro lugar, nós vemos que os irmãos sobreviveram. Eles voltaram ao resort com o caderno que eles encontraram na praia. E logo eles encontraram um policial que também estava de férias. Ele conta tudo pro policial. Os irmãos entregaram o caderno para ele e ele liga para as pessoas para saber se estava certo. E de fato, muitas pessoas tinham sumido ali. Tinham coisas erradas acontecendo aqui. Na cena final, o laboratório é invadido e todos os cientistas são levados sob custódia e os irmãos estavam sendo levados embora de helicóptero. Essa é uma situação muito complicada de se descrever. Vão imaginar o seguinte: o vilão é o tempo. O que você vai fazer contra o tempo? Você não tem como sobreviver a isso.
Porque a cada minuto que se passa você envelhece 3, 4, 5 vezes mais. Então fica difícil de tentar se salvar nessa situação, a não ser que você saiba que os corais é a única saída. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até aqui e até a próxima.